dia, paz seja com todos vocês. Queria começar aqui nosso tempo diário de meditação na Palavra de Deus e começar, como sempre, falando com os irmãos e amigos que estão nos assistindo desse domingo pela manhã. Maria Aparecida Andrade, Deus te abençoe. Fernando, o Nando da Evelyn, Deus te abençoe, Fernando. Kátia Fontanin, Deus te abençoe, Kátia. Abraços ao Márcio também. Cleide Nicolete de Piracicaba, Deus abençoe, Cleide. Quem mais nós temos por aqui? Deixa eu ver. Cleonice, Cleonice Mariano, amiga de longa data. Karina Danibale, Milton Domingues, Ana Maria Victal, também de Bauru, Deus te abençoe, Milton Votorantim. Alguns aqui, Kátia de Iracemápolis, a Maria, o Nando aqui de São Paulo mesmo. Então, alguns a gente ainda sei de onde são, no caso. Queridos, pão nosso de cada dia. Como você sabe, é a nossa meditação diária, baseada na leitura anual das Escrituras, baseada também nos nossos momentos de oração aqui, de busca do Senhor. E hoje a leitura foi Êxodo, capítulos 5 e 6, o Salmo 28 e Marcos, capítulo 8. E uma coisa que eu procuro fazer, você já deve ter percebido, quando eu faço a leitura, eu tento uma meditação que entrelace, tudo aquilo que foi lido. Sempre procuro fazer isso, e nem todos os dias, mas alguns dias Deus dá alguma palavra bem interessante. E hoje eu separei o seguinte versículo para nós meditarmos. Salmo 28, versículos 8 e 9. E diz assim: O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. E a palavra que eu peguei aqui foi então conhecimento. Vou explicar por que peguei conhecimento, no caso. Que no Novo Testamento grego, conhecimento é gnosis. Moisés, ele estava dando os primeiros passos ali no sentido de cumprir a vontade de Deus. Qual era o propósito de Deus naquele instante? Tirar o povo de Israel do Egito. E Moisés estava começando a fazer isso. Mas desde que ele começou a falar com o faraó, a coisa só complicou. E aí o povo reclama, tanto a faraó, como também se queixa com Moisés. Por outro lado, no caso aqui, e por que eles se queixam? Porque eles não perceberam o que estava acontecendo ali ao redor deles. Eles não entenderam aquela situação toda. Hoje temos um visitante aí, nosso cachorrinho. Jesus, no caso, quando a gente vai para a leitura do Marcos 8, Jesus estava caminhando no meio do povo de Israel e fazendo seus milagres, fazendo ali a sua obra, pregando, ensinando, mas quando ele conversa com os discípulos, então, nessa conversa a gente percebe que o povo não tinha um conceito claro ainda de quem era Jesus. Não era claro para ele quem é aquele homem que estava diante dele. Na contrapartida, o Salmo 28, nós vemos Davi falando de Deus com muita propriedade. Davi revela na sua fala com Deus intimidade. Porque ele conhecia o Deus a quem ele estava servindo. Então, esse é o panorama, o pano de fundo baseado na nossa leitura, que a gente vai pensar em algumas coisas. Antes de ir para o segundo bloco, cumprimentar aqui a Maria Ângela Andreotti, Deus te abençoe. João Ferreira Barbosa, Joãozinho, também de Votorantim. João Filho também, Deus te abençoe. Silvana, minha esposa, também sempre me ajudando aqui, me prestigiando. Minha crítica, ela faz a minha crítica para mim das coisas que eu falo aqui. E outras coisas. Então, seja nos dias de Moisés, seja nos dias de Jesus, nós observamos que o povo não tinha um conhecimento profundo acerca de Deus. No caso lá no Egito, eles conheciam uma promessa, eles sabiam eles conheciam que Deus tinha falado com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e feito uma promessa que os levaria para uma terra
que fora destinada a eles desde os dias de Abraão. E sabiam disso, no caso. Mas, e o mesmo Deus que estava lá, que atua no Egito, é o mesmo Deus que atua agora depois em Canaã, nos dias de Jesus, enviando, né, o seu filho para libertar o povo de uma escravidão ainda maior, né, muito mais profunda que a escravidão física. E eles não, só que, da mesma forma, né, e nos dias de Jesus, eles já conheciam a história dos seus pais lá no deserto. Porém, mesmo assim, eles não perceberam, né, o que Deus estava fazendo, eles não viam como Davi, né, que conhecia Deus e sabia que Deus era a força salvadora, tanto dele, Davi, quanto do povo. Davi conhecia Deus e por isso quando ele clamava a Deus, ele fazia isso com toda a confiança, com toda a certeza. Ele sabia com quem ele estava falando, né, no caso. E aí, a questão é, e nós hoje? Nós vivemos aqui no século XXI, nós estamos aí numa situação um pouco diferente daquele povo. Por quê? Nós estamos numa situação diferente. Porque nós conhecemos tudo o que Deus fez no meio do povo de Israel. Conhecemos tudo. Nós vimos tudo. Nós temos a história na mão, né? Nós temos mais do que o povo do Egito. Porque na época do Egito, eles tinham só uma promessa, né, básica do que Deus ia fazer. Nos dias de Jesus, o povo tinha o Velho Testamento, eles tinham o conhecimento das leis de Deus, o conhecimento dos fatos, tinha um pouco mais. Mas hoje nós temos o registro completo das Escrituras. Nós temos hoje, nós conhecemos tudo que Deus fez, tudo que Deus realizou. Nós temos os ensinamentos, nós temos os mandamentos, nós temos o Espírito Santo derramado sobre nossas vidas. Então, nós temos tudo o que o homem precisa para viver uma vida plena diante do Senhor, né? Para se aprofundar no conhecimento de Deus. Tudo, nós temos tudo. Só que, quando nós olhamos para a igreja, um panorama geral, e algumas situações são mais graves do que outras, e não situações, algumas localidades, né? Isso fica mais claro ainda. A gente percebe que parece que o povo de Deus está vivendo como se fosse no Egito. Ou seja, conhecendo apenas algumas coisas de Deus. Deus estava se revelando de uma forma especial lá no Egito. Eu não sei se você já percebeu, mas o Deus que se revela para o povo de Israel no Egito, ele se revela de uma forma totalmente diferente do que ele fez com o Abraão, Isaac e Jacó. E Deus fala isso com eles. Olha, eles me conheceram como Deus Todo-Poderoso, mas não, agora eu sou o Deus conosco, eu estou aqui, eu desci para livrar vocês. Nos dias de Jesus, também uma relação muito especial com Deus, né? Tudo isso nós temos à nossa disposição. Mas parece que estamos vivendo lá atrás ainda, como aqueles que só conheciam uma promessa vaga, né? Que foi falado lá atrás para alguém disse, alguém pregou, mas eu não conheço, eu não sei quem é o Deus que falou isso. Né? Eu não conheço os preceitos do Deus que estabeleceu a promessa, que estabelece conceitos de vida abundante, vida dentro de mandamentos, dentro de preceitos e coisas assim. Então, parece que hoje a igreja vive uma coisa muito parecida lá atrás. E aí, queridos, o apelo nosso aqui, você já tem ouvido isso várias vezes, eu já falei aqui na nossa meditação, você já ouviu isso com certeza em muitos lugares, né? O apelo aqui é que nós precisamos conhecer mais a Deus. Já que nós temos tudo à nossa mão, já que as coisas estão à nossa disposição, nós temos palavra, nós temos o Espírito, nós podemos orar, não temos restrição nenhuma, então nós devemos conhecer mais a Deus. Precisamos conhecer mais a Deus. Nós estamos chegando nos dias que tudo vai ser muito mais complicado do que parece hoje. Então nós precisamos aproveitar essa calmaria, aproveitar que nós podemos fazer, que nós temos recursos e conhecer mais a Deus. Eu tenho pensado que nós perdemos muito tempo, né? Perdemos muito tempo. Eu perdi muito tempo da minha vida que eu poderia ter investido em conhecer mais a Deus, mais a palavra, orar mais. Eu perdi. Só que eu não morri ainda. Como eu não morri ainda, então eu estou tentando fazer isso hoje.
Conhecer o meu Deus. Mais do que eu já conheci em todo esse tempo que eu estou na igreja. E a pergunta, né, que eu faria para nós hoje, né? Quem é Deus para nós, né? Quem é esse Deus? Como é que a gente conceitua ele? Se fizessem para nós a mesma pergunta que Jesus fez para os apóstolos, né? Como nós íamos responder quem é Deus? Quem é o Cristo? Nós vamos responder igual o povo de Israel, conceitos vagos, conceitos parciais, ou vamos responder como Davi? Né? Qual é a nossa resposta a essa pergunta? Quem é Deus? Então, hoje a meditação minha, né, em cima dessa questão, né? Conhecer a Deus, conhecimento de Deus. Temos tudo, queridos, só precisamos usar. Ok? Essa é a nossa meditação de hoje, neste domingo, tá? O pão nosso de cada dia. Deixa eu só acertar minha tela aqui, que ela fica, não sei o que acontece com essa bexiga, ela fica saindo. E aí eu perco a informação de quem está vendo. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, né, para mais um pão nosso de cada dia, todos os dias às 9 horas, salvo exceções, tá? De vez em quando não é possível. Deixa eu me ver, quem mais? Eu acho que falei com todos, os irmãos que estavam aí. Acho que falei com todo mundo. Se eu não falei, né, como eu sempre digo, vai perdoando, né? Deus abençoe vocês. Ótimo domingo. Logo mais à noite, tenho certeza que você tem a sua igreja, esteja na sua igreja, fala, busque ao Senhor, fale com o Senhor, né? No caso, não desperdice. Não vá para o culto de qualquer maneira. Tem futebol à tarde, homens aí, né? Até mulheres que gostam de futebol. Sugestão, querido. Sem futebol. Gasta um tempinho antes, já no banho, preparando o seu espírito. Vá para o culto, não para começar a adorar a Deus. Vá para o culto para continuar a sua adoração a Deus, né? Futebol você vê depois do culto. Aí você chega lá, põe no Globo, na televisão lá, tem resuminho, tem internet que mostra. Você vê depois, né? Eu gosto também. Estou falando porque eu gosto, tá? Não é que eu não gosto, não. Meu timão ganhou ontem, 2-1 em cima do São Paulo, né? Tem jeito. Então, mas a prioridade, a questão de priorizar as coisas. Então esteja lá, louve a Deus, abrace as pessoas, conviva com as pessoas e Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.